Amados, eu quero contar um pouco da minha história para vocês, né? Quem me conhece, meu nome é Leslie, eu sou pregador do Evangelho, né? A gente prega a palavra em muitos lugares por aí, né? Pela misericórdia de Deus, né? E eu aos 17 anos de idade, eu tive uma infecção na medula, queridos, e eu fiquei acometido dessa enfermidade e fiquei 14 dias, né, numa cadeira de roda lá no Hospital da Baleia, né? E essa infecção na medula, ela tirou a força das minhas pernas por 14 dias. E nessa situação, uma pessoa como eu, normal, que nunca tinha tido nada grave, nenhuma doença séria, sabe, querido? Aí acontece isso. Eu fui para o Hospital da Baleia, praticamente carregado pelas pessoas, sem mexer a perna, sem mexer nada, né? As minhas pernas poderiam ser cortadas, que nada iria. Eu não sentia nada. Mas aí, fazendo uma bateria de exames, várias coisas que foram feitas em mim ali, vários exames foram colocados. E aí, meus amados, ninguém descobria nada, o médico não sabia o que estava acontecendo, mas foi feito um exame na minha medula, onde tirou um líquido e colocou um outro. Aí foi descoberto o que estava acontecendo comigo. Eu estava com uma melielite, uma infecção na medula. E o médico chegou para mim e falou que provavelmente eu nunca mais andaria. E aí, meus queridos, eu não vou me esquecer nunca. Eu orei a Deus naquela noite e falei, meu Deus do céu, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Né? Eu nunca tinha feito estripolia alguma demais, né? Mas aí Deus permite a gente passar por certas coisas na vida da gente. Aí eu orei a Deus nessa noite e eu falei com Deus assim, que se Deus me levantasse daquela cama, eu pregaria a palavra dele e em qualquer lugar que ele me levasse. Então, amados, eu me lembro que nessa noite eu orei bastante, falei, chorei, né? Que pra mim virar na cama, alguém tinha que me virar, porque eu não virava na parte de baixo. Mas aí, queridos, no dia seguinte, eu nunca vou esquecer, uma missionária chegou no quarto e orou para mim. Eu nunca vou esquecer dessa irmã. Deus abençoe a vida dela, a oração dela mudou a história da minha vida, queridos. Por isso que eu creio em profetas, em homens de Deus e mulheres de Deus. Ela leu para mim Isaías 40:31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como de águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Irmãos, e ela profetizou na minha vida e disse assim: Olha, você vai levantar daí, Deus vai te levar a muitos lugares para pregar a palavra dele. E aí, querido, o que acontece? Aí ela foi embora, né? E eu não sei o que aconteceu, que na noite em que ela profetizou isso, no dia, chegando à noite, eu comecei a sentir uns formigamentos na perna. Uma perna que não mexia, parece que a eletricidade passava no corpo. E aí eu comecei a sentir aqueles formigamentos, aquilo mexia, minha perna começou a doer. E no outro dia, uma perna que não mexia, começou os dedos a mexer. Sabe, querido? Aí eu comecei a sentir a perna mexer um pouco. E aí, no dia seguinte, a fisioterapeuta chegou lá e falou comigo: Olha, vou deixar esse andador aqui com você e vê se você consegue ficar de pé. Com muita dificuldade, eu comecei a ficar de pé naquele andador.
E só ficava um pouquinho. E ela falou comigo assim, vê se você consegue ficar 5 minutos, eu vou ali tomar um café, né? E ela voltou, eu estava lá de pé, consegui ficar os 5 minutos, né? E ela tinha que atender os pacientes, ela disse pra mim, eu vou deixar o andador aí, sabe, querido? Eu peguei aquele andador e eu falei com Deus assim, ó Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é fiel. E o Senhor me chamou, e como o Senhor me chamou, Deus, eu vou pegar, Deus, e vou andar com esse andador. Queridos, naquele dia eu comecei a andar naquele hospital com aquele andador. E quem não ia nunca mais andar, os médicos vendo aquilo, as enfermeiras vendo aquilo, se assustaram de ver que alguém que nunca mais andaria se levantou, ficou de pé, sabe, queridos, na frente deles, alguém que num dia não conseguia nem mexer a perna, no outro já estava andando com o andador. Isso é só o Deus que você serve que faz, querido. Isso é o testemunho que eu estou dizendo para você do que Deus fez na minha vida. Deus ainda faz milagres, Deus ainda faz maravilhas, se você crê, querido. Eu me levantei de uma cadeira de rodas. Alguém que nunca mais andaria levantou de uma cadeira de rodas. Esse é meu testemunho, querido. Um testemunho forte. Quem conhece a minha história sabe que é verdade. Eu ainda ando com um pouco de dificuldade, que eu fiquei com essa sequela. Para que o nome de Deus fosse glorificado na minha vida. Estou de pé aí, queridos. Pela misericórdia de Deus, há 18 anos aproximadamente, a gente prega a palavra de Deus aí. A gente vem falando de Jesus por vários lugares aí. E o maior prazer da minha vida é falar de Jesus, é contar as maravilhas que Jesus tem feito na minha vida. Como me levantou de uma cadeira de rodas. Pode levantar você de qualquer situação que você tiver, querido. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer, Deus pode mudar a história da sua vida. Deus me levantou de uma cadeira de rodas. E a palavra de Deus nos diz, se eu não me engano, em Lucas 1,37, há algo impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus, querido. Deus é o Deus que faz milagres. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou a prova viva de que Deus ainda faz milagres. E vou dizer para você, se você crê, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Sabe, querido? Deus me levantou de uma cadeira de rodas e pode levantar você de qualquer situação que você tiver. Não importa a situação que você está, eu quero dizer para você, Deus pode te levantar. Não importa quem diz para você que não tem jeito. O médico disse para mim que eu nunca mais andaria, mas eu levantei de uma cadeira de roda. É como aquele hino do Daniel e Samuel, o médico errou. Quando disse, você nunca mais vai sair dessa situação. O advogado, sabe, querido, ele pode dizer para você que não tem jeito. Alguém pode dizer para você que não tem condições, que não tem solução. Mas Deus pode te dar a solução para a sua vida. Eu gostaria de deixar esse testemunho para que todo mundo soubesse que Deus ainda faz milagres e que Deus ainda faz maravilhas. E Deus em Cristo, meu querido, continue abençoando sua vida. Creia, Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida. Não importa a situação, mas Deus é capaz de realizar um milagre na sua vida. O que você precisa, Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero deixar esse testemunho para você, a história da minha vida para você, que Deus me levantou de uma cadeira de rodas e pode levantar você de qualquer situação. Isso é um resumo da história que eu tenho, né? Não dá para contar tudo, mas eu quero deixar esse testemunho aqui, para que todos saibam que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda faz maravilhas. Como diz a palavra de Deus em Hebreus 12:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não tem sombra de variação, Ele não muda, né? Essa palavra que eu gostaria de deixar. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, querido. Esse testemunho está aí, né? Para que todos vejam, né, o que Deus faz. Deus é um Deus maravilhoso que faz milagres. E Ele vai fazer milagre na sua casa, na sua família, aonde quer que seja. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo abençoe sua vida.
Amém.